Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal de meditações. Muito obrigado por você estar aqui conosco, muito obrigado por você estar participando aqui conosco. Não deixe de se inscrever no IG Batista Guanhães. Aqui nós temos 2 meditações por semana e no IG Batista Guanhães nós temos 3 mensagens na íntegra por semana. É muito bom estar aqui com você, é uma alegria muito grande, um prazer muito grande estarmos juntos aqui celebrando ao Senhor. E o desejo do meu coração é que você seja ricamente, poderosamente abençoado por Deus no dia de hoje. Eu queria deixar um texto com você, conhecido nosso. Eu queria ler Romanos capítulo 6, versículo 23, para nossa meditação. Romanos 6, 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que eu quero pensar com você hoje? O que eu quero meditar com você hoje na palavra de Deus? Quais são os 3 tipos de morte? Quais são os 3 tipos de morte? Para nós entendermos sobre os 3 tipos de morte, primeiro nós precisamos definir e entender o significado de morte. O que significa a palavra morte? Porque se eu não partir desse princípio, eu não vou entender o significado das mortes. Quais são os 3 tipos de morte? Então a gente precisa aqui inicialmente definir o que é morrer. Então a palavra morte, um dos significados da palavra morte é separação. Então a palavra morte, ela significa separação. Separação de quê? Então a palavra morte significa separação. Mas separação de quê? O texto diz que o salário do pecado é a morte. Né? O salário do pecado é a morte. Paulo está dizendo que a consequência, em outras palavras, parafraseando Paulo, ele está dizendo que a consequência do pecado é a morte. Mas qual morte? Morte, separação. O salário do pecado é a morte. Mas qual morte? O que é morrer e morte de quê? Então é isso que eu quero pensar com você um pouquinho hoje, né? Já com essas considerações iniciais, eu queria falar para você dos 3 tipos de morte que a Bíblia ela relata. E aí a gente vai entender. Então quais são os 3 tipos de morte? A primeira morte é a morte espiritual. Gênesis 2,17, Bereshit, Gênesis 2,17, a Bíblia relata ali Deus virando para Adão e para Eva e dizendo: olha, de tudo que tem no jardim, de toda árvore que tem no jardim, vocês podem comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E você sabe da história que Eva viu o fruto dessa árvore, viu que era bom para se comer, e Eva, tentada ali pela serpente, por Satanás, Eva ela cedeu e Eva ela comeu do fruto. Só que Eva não caiu literalmente, fisicamente morta.
Por quê? Porque não existe apenas morte física. E nós, o nosso nível de conhecimento, nós nos limitamos às vezes a só morte física. Nós achamos que morrer é só fisicamente. E exatamente isso que a gente está pensando aqui, a Bíblia ela revela sobre os 3 tipos de morte. Então, a primeira morte que entrou na criação não foi a morte física, mas foi a morte espiritual. É o primeiro tipo de morte, né? E João 5,24, Jesus ele diz o seguinte: em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Sobre o que Jesus está falando? Ele está falando exatamente que o homem está morto espiritualmente por causa do pecado, né? E quando o homem ouve a palavra de Deus, crê, né? Jesus falando, crê naquele que me enviou, crê em mim como Messias, como Yeshua, como Salvador, tem a vida eterna. Não entra em condenação e passou o quê? Da morte espiritual para a vida. Passou a ter vida espiritualmente, né? E nesse versículo de João 5,24, nós encontramos também a matemática de Deus. Ouvir mais crer é igual à vida eterna. Quando que eu tenho vida eterna? A partir do momento que eu escuto, que eu ouço e que eu creio, né? Eu não preciso, aqui a gente quebra um princípiozinho também, um conceito, eu não preciso morrer fisicamente para ter vida eterna. Vida eterna eu recebo a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, creio na palavra de Deus, e então eu tenho. O texto está dizendo ali, tem, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê, ouve e crê, tem, não terá, não é futuro, eu tenho, ok? Então, o primeiro tipo de morte é a morte espiritual. A primeira morte que entrou na criação foi a morte espiritual. Em segundo lugar, o segundo tipo de morte é a física. Então, primeiro, espiritual. Segundo tipo de morte, a morte física. Hebreus 9:27, a Bíblia fala assim: ao homem está ordenado uma só morte, e depois disso o juízo. Ele está falando, Hebreus está falando de quê? Da morte espiritual? Não, ele está falando da morte física. Da morte física. Agora, eu preciso entender morte, separação, né? Aí nas considerações iniciais nós falamos o quê? Separação de quê? Né? Morte significa, a palavra morte, um dos significados, separação. O que é morrer fisicamente? Aí eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender o homem, né? Nós somos uma tricotomia. Então o homem, ele não é apenas físico, mas o homem é um ser espiritual que possui uma alma e que habita em um corpo. Então eu sou um ser espiritual que tenho uma alma e habito num corpo. O espírito me coloca em contato com o mundo espiritual. A alma é onde está centralizada a vida moral nossa, inteligência, vontade e emoções. E isso aqui habita em um corpo, que é esse corpo. Mas eu não sou esse corpo, eu sou um ser espiritual. Tenho uma alma que habita, mora aqui. Então, o que eu preciso entender? Para eu entender isso, eu preciso entender quem eu sou. Então, se morte é separação, o que é morrer fisicamente? O que eu perco com a morte física? O que é separado com a morte física? A morte física eu perco o corpo. Mas eu sou um espírito que tem uma alma. Então o que eu perdi com a morte física? Eu perdi
o corpo, porque alma e espírito estão interligados. Tanto que a Bíblia vai dizer que a única coisa que é capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, porque estão interligados, a única é a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes. Você está entendendo? Então nós somos uma tricotomia. A morte física é a perda do corpo, é a separação do corpo da alma do espírito. Mas alma e espírito continuam o quê? Vivos, né? O João não deixou de existir. O João perdeu o corpo. Morreu fisicamente, o João perdeu o corpo. Mas o João continua a existir. Está conscientezinho de que é João, aonde que ele está, o porquê que ele está ali, né? Jesus, ele fala sobre isso na parábola, nem é parábola, eu não considero parábola, do rico e Lázaro. Os dois morrem, os dois conscientes. Você sabe, depois você vai lá em Lucas e Jesus vai estar falando ali, né? Sobre essa questão. Então eu continuo sendo João, continuo consciente, eu perdi o corpo, porque morte é separação, morte física é a separação do corpo, da alma e do espírito. Então vamos recapitular aqui. Existem 3 tipos de morte. A primeira morte que entrou na criação, morte espiritual. Eva comeu e morreu espiritualmente. Deu para Adão e Adão também vai morrer espiritualmente. A morte espiritual entrou na criação. Em consequência, entra a morte física, né? O homem era para ser eterno, fomos criados para ser eternos, nós não fomos criados para morrer, mas, devido ao nosso pecado, entrou a morte física e Deus limita o tempo de vida do homem para 70 anos. Passou disso é cansaço e enfado. Então, o homem passa a morrer fisicamente. Está ordenado uma só morte. E depois disso, o juízo. E o terceiro tipo de morte, para a gente fechar o nosso pensamento. Então, primeiro tipo de morte espiritual, segundo tipo de morte física e terceiro tipo de morte é a morte eterna. Morte eterna, né? Aí a gente volta aqui no Romanos 6, Paulo aos Romanos 6, 23, ele fala o quê? O salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Agora, Paulo está falando da morte espiritual, da morte física ou de um outro tipo de morte? Ele está falando do terceiro tipo de morte. Ele está falando da morte eterna. Que João, no livro de Revelações, no livro de Apocalipse, João vai falar no capítulo 21, verso 8, de segunda morte. Então João se refere à segunda morte. E João está falando de quê? Morte eterna. Paulo está falando aqui o quê? O salário do pecado é a morte. Que tipo de morte? Física? Não. Física eu já estou condenado a morrer. Morte espiritual, eu já nasci morto espiritualmente. Eu herdei isso, essa natureza do primeiro casalzinho lá, dos nossos pais Adão e Eva. Então ele não está falando de morte espiritual, ele não está falando de morte física, mas ele está falando de morte eterna. E o que é a morte eterna? Voltando aqui no homem, espírito, alma, corpo. Morte física, perdi o corpo. O que é a morte eterna? Se morte é separação, vai ser a separação da minha alma e do meu espírito, do João, de Deus, para todo o sempre. Eternamente. Por quê? Porque a morte eterna, morte e separação, então vai haver uma separação da minha alma e do meu espírito de Deus para todo o sempre. Para isso Jesus veio. Jesus veio trazer vida em abundância. Aí voltando lá no João 5,24, aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, eu estava morto espiritualmente, eu estava condenado a uma separação eterna de Deus, e agora, através de Cristo, eu tenho vida eterna. Aí, só para eu fechar aqui com você, então vamos lá.
Primeiro tipo de morte espiritual, segundo tipo de morte física, terceiro tipo de morte eterna. Morte, a palavra, um dos significados é separação. Aí Jesus, para eu fechar aqui, em João 11, 25, Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isso? Ele está ali na ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu, amigo dele, você sabe da historinha. Ele chega ali ao quarto dia, quebra ali um tabuzinho, né? Que na cultura judaica, que até o terceiro dia a alma estava ali da pessoa. Aí Jesus chega no quarto dia e ressuscita Lázaro ali. Mas o que eu quero deixar para você é o que ele está dizendo: mesmo que eu esteja morto, né, vai viver, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então, o Espírito de ressurreição está em mim, o Espírito de ressurreição está em você. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, que você possa estar absorvendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu quero orar com você, eu quero te abençoar através da oração. Então, os três tipos de morte: espiritual, física e eterna. Mas Jesus veio trazer vida em abundância para mim e para você. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de louvarmos, de falarmos, de buscarmos ao Senhor. Abençoa essa vida, Senhor. Abençoa essa vida que ora comigo, abençoa a vida dessa pessoa. Visite esse coração nesse dia, supra a necessidade desse coração, derrama paz, derrama alegria, derrama vida sobre esta vida. Em nome de Jesus, que ela receba do Senhor respostas no dia de hoje. Eu abençoo essa vida com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus de Nazaré, para a glória do teu nome, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Alegria estar aqui com você mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Eu vou ficando por aqui. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista em Guanhães, Minas Gerais.